Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Hoje, Vilma Vilaça, aqui a professora Vilma Vilaça, falando sobre a sua avó, a dona Sofia. Vilma, a gente estava falando no bloco anterior uma coisa interessante. A Rede Globo, ela criou assim, um estereótipo, né, das prostitutas que andam na rua, muito maquiadas, com uma roupa extravagante, de forma até provocativa, né? A gente via muito isso nas novelas, principalmente, eu me lembro assim das novelas de Jorge Amado, né? Que tinha muito andando em conjunto, escandalizando a sociedade. E você, na entrevista que você me deu, você disse que a dona Sofia, pelo contrário, quando elas circulassem pela rua de Nova Friburgo, pelo centro, durante o dia, elas tinham que ter recato, uma roupa simples, né? E sem aquela coisa assim, sem despertar muita atenção, porque com certeza. Claro que uma cidade naquela época, a gente está falando de Nova Friburgo, de meados do século XX, então a gente está falando de uma cidade que todo mundo conhecia todo mundo, né? Não tem como elas não saírem na rua e não serem identificadas como as moças damas, né, da casa da Dona Sofia. Então era isso mesmo, né? Ela tinha essa recomendação. Tinha essa recomendação, vocês podem ir, tinha até umas lojas que elas faziam as compras, mas sem criar qualquer constrangimento para quem quer que seja. Ô Vilma, uma pessoa que gostava, que era muito querida e gostava muito da senhora, sua avó, era o Dr. Feliciano Costa, né? Dr. Feliciano era um médico que veio para Friburgo, foi nosso prefeito 2 vezes, né, deputado também. E o Dr. Feliciano era um médico da Marinha. E ele, pelo que a gente ouve, ele sempre deu muita atenção à dona Sofia. Muita atenção. Ao ter uma assistência praticamente... Ele era o médico, né, Júlia? Assistência médica que dava. Fazia o controle, o exame. E nessa história, Janaína, eu conheci também umas 3 dessas meninas. Moças damas. Dessas damas, né? Lá da casa da Sofia. Não lá, porque, como eu falei, eu nunca frequentei lá. Mas que vieram mais tarde, que conheceram pessoas da cidade, homens da cidade, e que vieram a contrair casamento, a casar. Depois se conheceram lá, certo? No shopping, no barzinho, que tinha na antessala, e se conheceram e mais tarde se casaram, e teve algumas 2 até que eu conheci, que foram empresárias em Friburgo, certo? Casadas, certo? E eram lá da casa da Dona Sofia. Isso é verdade. Você chegou a comentar isso, que saíram alguns casamentos. Casamentos, né? Agora, o médico que tratava da saúde mesmo dela era o Dr. Silvio Chaves. Silvio Chaves. Tinha de 3 em 3 meses, ou assim que elas chegavam, e o Dr. Silvio Chaves atendia as moças lá. Porque, obviamente, que pela exigência da minha avó, doente ou com cara de doente não ficavam. Chamava e levava, às vezes, o Dr. Silvio Chaves, fazia todos aqueles exames, e se tinha algum tipo de problema, ela até tratava e cuidava das moças, e depois, sinto muito, mas aqui você não fica. E elas iam para da onde tinham vindo, para você ver a exigência dela quanto à saúde das meninas e das pessoas que se relacionavam lá na casa dela. E ele foi durante muitos anos o médico que atendia as meninas lá. Talvez doutor Amâncio também, em alguns casos, por causa do problema de tuberculose e tal, ele também atendia. Ô Vilma, a sua avó, ela veio a falecer em 1976, né? Ela estava com 77 anos, né? Quando ela veio a falecer, aquela parte ali da prefeitura já tinha sido aberta, né? Eles abriram uma parte, né? E no que ela faleceu, as coisas já estavam sendo encerradas aos poucos, né? Na medida que ela foi ficando doente e tal, não podia administrar mais, mas tinha também uma gerente que ainda segurou um pouco mais até encerrar. Aí as meninas começaram cada uma a ir para suas cidades, para onde elas queriam, e foi encerrado, entendeu? A casa da minha avó ficou, a gente cuidando da vovó, que tinha um muro e portões de ferro, ninguém passava, a não ser
pessoas da família, porque nós não, nós passamos por dentro e o portão foi lacrado. E do outro lado, onde tinha o bar, onde tinha o salão e alguns quartos, a cozinha, essas coisas todas, aos poucos foram ficando encerrados ali. Mas a casa ainda existe? Não, porque era o local onde construiu o Shopping Cadima, aquele lado certo. De lá, entendeu? E do lado de cá ficou a casa da minha avó. A casa dela mesmo, porque lá era alugado, sabe? Do outro lado da casa. Talvez, você citou o Feliciano Costa, ele foi comandante do sanatório naval, né? Foi médico do sanatório naval. E era muito frequentado pelos chamados HTs, HTs, né? HTs, para quem não sabe, significa... Eles eram provenientes do Hospital de Tuberculose. Que funcionava nas instalações do sanatório naval, tem um prédio até hoje, mas ele está desativado. Então, talvez a preocupação do Dr. Feliciano Costa, pela frequência, né, dos marinheiros, dos HTs, né? Porque a localização do sanatório, a localização da Praça do Paissandu, e ali a chamada Esquina do Pecado, que é onde era a entrada lá para a casa da Sofia. O pessoal que chegava da Marinha, realmente, a gente falava o HT, né? HT. E era muita coisa, certo? E o ponto de atração desse pessoal que chegava de fora, era com certeza, era aí chegar no Paissandu, no Bar do Cigano, nos outros bares que tinham ali na pracinha, né? No Paissandu. E depois ir lá para a rua. Ir lá para o Beco da Oficina. Que era tudo mais próximo, né? Era uma das atrações da cidade. E frequentado também muito, Juca, pelos alunos da Fundação Getúlio Vargas, que desciam à tarde naquela caminhonetezinha. Parava na Farinha Filho? Não, ficava lá perto do Bar do Seu Mário. Do Bar do Seu Mário, que era ali o local deles. E eles iam passeando, já sabiam, iam andando como nem queria nada, até chegar, né, no Beco da Oficina. Mas todos com um pouco mais de idade, ficavam lá e tal, às vezes queria armar alguma confusão, a vovó imediatamente ligava para lá, mandavam aquela condução deles para levar os meninos. Mas eles chegavam, conhecia uma, conhecia outra, bebia uma coisinha, a coisa toda muito tranquila, sabe? Mas eles não deixavam de comparecer. Parece que eles frequentavam na parte da tarde. Na parte da tarde, Não seria à tarde, não seria à noite, não, na parte da tarde. À noite já era aquela turma mais antiga. A turma da Fundação, eles tinham folga de 15 em 15 dias, né? Então tinha uma turma que morava em estados distantes, então alguns não iam à residência e ficavam para o Friburgo, a oportunidade que eles tinham de frequentar lá, né? Não tinha outra coisa a fazer em Friburgo a não ser, o que chamava muita atenção era ir lá no Beco da Oficina, lá na casa da Sofia, porque o que teria mais? Passear na praça? O que eu acho curioso é que a gente vê muito falar da frequência dos HTs, né? E a gente está no auge da questão da tuberculose, né? Como é que as pessoas não tinham... Porque eu vejo as pessoas falarem assim, olha, em Friburgo antigamente tinha gente que tinha o seu copo no bar para poder tomar um café, alguma coisa, porque tinha medo, porque tinha muito tuberculoso circulando na cidade. Quando a gente queria ofender alguém, você falava, seu pai é tuberculoso, sua mãe é tuberculosa. Tal era a agressividade da tuberculose. Né? Era uma doença que matou milhares de brasileiros, né? E que, felizmente, nós em Friburgo tivemos a oportunidade de ter Demerval, Amâncio e Feliciano, Valdir, essa turma toda que se dedicou, principalmente ao trabalho maravilhoso. E a gente tem que se desenvolver isso, porque realmente, né, você está falando, a tuberculose, Friburgo era procurado para a cura da tuberculose. Né? E esses médicos davam de si para a recuperação do pessoal. Pois é, mas eu acho interessante como é que a dona Sofia administrava isso, né? Porque você tem uma frequência, porque normalmente ela fala assim, não, aqui eu não quero HT, né? Porque vocês têm uma doença contagiosa e tal, mas ainda assim, ela autorizava, né? Eles frequentavam e os outros usuários
não tinham esse medo, porque já que elas tinham contato com os HTs, né? Como é que ela conseguia lidar com essa questão, né? Com certeza, mas eu me lembro que ela tinha uma empregada que esses copos eram colocados separados, que elas eram muito eficientes, certo. entendeu? Dos HTs. Daquele espaço para lá ficou o copo, tudo que os HTs usavam. E eu me lembro que depois levava tudo para a cozinha para ferver esses copos. Até isso ela era antenada a tal ponto que ela já sabia a gravidade da história e deixava os copos, que era o que eles usavam, mas coisas de comer às vezes era difícil, para serem fervidos e para tirar qualquer infectação de Ela era assim, muito habilidosa, né? Na administração, né? Sem ferir. Tinha umas gerentes muito eficientes que ficavam atendendo mais sob o comando dela. Sob o comando dela. Você tem ideia mais ou menos de quantas moças tinha em média, assim, na época que eu me lembro que eu conheci muitas, mais ou menos umas 15. Umas 15, né? Era uma frequência média lá, umas 15. Porque volta e meia, chegava uma na madrugada, dona Sofia, eu vim embora, porque na minha cidade eu não posso ficar, fui mandada embora, patati patatá. Aí a vovó falou, tem os documentos? Eu assim, quero ver esses documentos. Obviamente viam que eram menores de idade. Falava, olha, agora à noite você fica aqui. Agora amanhã cedo você pegue a sua malinha e volte para onde você veio ou vá para onde você quiser. Menor de idade não fica aqui comigo. Não aceitava. Não aceitava. Não. E eu me lembro... a maioridade nessa época era de 21 anos. Certo? A maioridade passou de 21 para 18 só na Constituição de 1988. Então, nessa época, a maioridade no Brasil era de 21 anos. Que legal. Tá, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco nós retornamos falando da Casa da Sofia, na Velha Nova Friburgo.